Boa noite a todos, né? Espero que todos estejam bem, apesar de confinamento em casa. Vamos lá, sempre com otimismo, né? Logo, logo isso vai passar e vamos todos juntos vencer mais essa batalha. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de homenagear todo o pessoal que está lutando contra a pandemia, né? Que é inimigo de todos, esse inimigo invisível, né? Pessoa que está lutando nos hospitais, pessoa que está aguardando a liberação em casa, né? Os trabalhadores, empresários. Vamos lá, com otimismo e todos juntos vamos vencer, tá bom? A UTS também, então, nós estamos colaborando para dar um pouquinho mais de força para o pessoal, para adquirir um pouquinho mais de conhecimento, né? Para que assim que terminar essa pandemia aí, quando for liberado, o pessoal saia desse confinamento, né? Com um pouquinho mais de conhecimento, com um pouquinho mais de força para encarar a nova realidade, tá bom? A UTS é um órgão do Japão, a UTS do Japão é subordinado ao Ministério de Economia e Indústria e Comércio, lá no Japão, né? E oferece bolsa de estudo, estágios para vários países do mundo. E aqui no Brasil, nós temos mais de 2.000 ex-bolsistas, né, estagiários, que foram treinados lá no Japão. E aqui, então, nós oferecemos treinamento, assessoria, consultoria aqui no Brasil, né? Vamos ver, então, o que é a UTS? Vamos lá, quem está controlando aqui? Imagem da UTS. Bom, então, a missão da UTS é contribuir para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil e do Japão através do desenvolvimento dos recursos humanos das organizações brasileiras e pela promoção da cooperação entre empresas dos dois países, né? Visão é tornar-se uma entidade de excelência em desenvolvimento de recursos humanos e de promoção de negócios. Então, vamos ver a próxima slide. Como é que a gente faz isso, né? Apoiar empresas com serviços de consultoria, treinamento gerencial e assessoria empresarial na implantação de programas de qualidade e de melhoria do sistema de gestão no modelo japonês. Então, a gente dá treinamento, consultoria, assessoria, né? Damos palestras, cursos nas empresas ou em algum outro lugar, para dar treinamento de melhoria de qualidade, produtividade, gestão de empresas, né? E também desenvolver recursos humanos chaves para as empresas no Brasil e enviando executivos e técnicos para programas de treinamento da UTS no Japão, ou trazendo especialistas japoneses para conduzir treinamento no Brasil. Então, através da UTS do Brasil, nós enviamos, né, empresários, executivos, engenheiros, técnicos, para ser treinado lá no Japão. Ou trazemos especialistas, né, japoneses para fazer treinamento aqui no Brasil. E outro é apoiar empresas japonesas e brasileiras a fazerem negócios. Então, se tiver alguma empresa brasileira que queiram fazer parceria com empresas lá no Japão, a gente faz essa apresentação, né? E também para empresas japonesas lá do Japão quiser fazer uma parceria com empresas daqui do Brasil, também nós apresentamos empresas brasileiras para os japoneses, para fazer esse encontro de negócios, né? E também promover cultura e cursos de língua japonesa para empresários japoneses, pessoal que vão para o Japão, né? E também curso de japonês para empresários que vêm lá do Japão para cá. E também promoção de cultura japonesa através de eventos. Bom, vamos ver para a próximo slide. Então, quem quiser saber mais assim, detalhes, né, pode entrar aqui no website www.aotssp.com.br ou
enviar e-mail para adm@aldssp.com.br. Bom? Então, vamos lá para a palestra de hoje, qualidade 4.0. Vamos lá, então. Ok. Boa noite, pessoal. Muito obrigado à OTS, ao EIT e ao Dr. Hugo Buzuki, que nos convidaram para apresentar essa temática para vocês. A apresentação vai ser feita hoje em duas partes. Eu vou falar um pouco dos conceitos da qualidade e meu colega vai fazer a segunda parte. Mas antes disso, deixa eu só falar um pouquinho a respeito de mim. Eu tenho mais de 43 anos de experiência, né? Trabalhei com operações industriais, projetos, produção, especialmente na Mercedes-Benz do Brasil. Fui executivo 32 anos lá e trabalhei como executivo na Alemanha por 5 anos. Me especializei após engenharia em cálculos, processo e produção de engrenagens de diferencial, engrenagens espirocônicas, com curso nos Estados Unidos, Suíça e Alemanha. MBA em gestão industrial e qualidade total no Instituto Maior de Tecnologia e na Fundação Getúlio Vargas. Me graduei pela engenharia mecânica pela UMC. Me especializei ao longo tempo com experiência em gestão Lean, implementação, otimização de processos em diversas plantas da Alemanha, Estados Unidos, México, Argentina. Sou voluntário, sócio voluntário do Grupo COIC, Comitê de Operações Industriais Conectadas da SAE do Brasil, e sou voluntário do cluster de digitalização de operações da indústria 4.0 na VDI do Brasil. E também sou ex-bolsista da OTS. Eu também fui numa missão ao Japão em 98, que me ajudou muito a entender um pouco da temática do Lean. Agora vou passar para o Nelson. Nelson, quer você falar ou falo eu? Fala você. Habilita o microfone. Boa noite. É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu sou o Nelson Bento, tenho mais de 40 anos de experiência numa carreira bem eclética e generalista, que compreendeu questões de planejamento de processo de manufatura, planejamento operacional e estratégico de 3 a 10 anos, planejamento técnico de investimentos, infraestrutura, utilidade civil, qualidade logística do desenvolvimento de fornecedores, tanto para veículos como para agregados mecânicos. Dei suporte de produção, importação de peças. Fiz também, nos meus últimos tempos, aí, gestão técnica e financeira de engenharia do produto em portfólio, capacidade, funding de projetos, budget de investimentos, gerenciamento de IT, de R&D, interfaces nacionais e internacionais do grupo Daimler na Europa, na América do Norte e também na Ásia. Eu sou mestrando em engenharia de produção pela UFABC. Também fiz o MBA em gestão estratégica empresarial na Universidade de Toronto. Sou formado em administração de empresas pela Universidade Metodista de São Paulo e fiz tecnologia mecânica na Lauro Gomes. E sou voluntário do Grupo COIC, Comitê de Operações Industriais Conectadas da SAE Brasil. É um prazer estar aqui essa noite. Passo a palavra para o José de Carlos, para iniciarmos. Ok, Nelson, obrigado. Então, repetindo o que eu já havia comentado, a nossa apresentação vai ser em duas partes. Eu vou falar um pouco dos conceitos da qualidade desde os primórdios da civilização até os dias de hoje. E o Nelson depois vai explicar as novas perspectivas que aparecem dentro da qualidade 4.0, que estamos chamando assim, né? Com toda a conectividade e as possibilidades que a internet está nos trazendo. Muito bem. Um breve histórico da qualidade, né? O desejo humano pelo belo, imponente e funcional sempre existiu. A qualidade sempre fez parte do inconsciente da humanidade. Porém, a complexidade da vida moderna e seus produtos fizeram surgir outras necessidades ao longo do tempo, o que acarretou na evolução do que chamamos hoje a qualidade como ela é conhecida. O que é qualidade, né? Qualidade foi mudando a sua conotação, o seu conceito, mas quando a gente vê uma criança tocando um instrumento, fazendo parte até de uma orquestra, a gente vê qualidade nesse trabalho. Quando vemos um produto que é mais palpável hoje em dia para nós, né, também vemos qualidade, seja no produto em si, seja nos serviços, ou então no que o produto oferece. E especialmente
um bom exemplo. Todos nós, né, queremos ter bons produtos, queremos ter uma boa vida, então nós pensamos na qualidade de vida também. Então, isso tudo passa a ser qualidade, ou seja, o espectro da compreensão de qualidade ele foi crescendo ao longo do tempo. Um pouquinho de história, desde o desenvolvimento da civilização humana, né, iniciou-se em busca da qualidade. Obviamente, nós não temos os termos que conhecemos hoje, porém, alguns exemplos podem mostrar a essência da mesma. Vejam só, as pirâmides do Egito, a perfeição, né? 5.000 anos atrás, os cálculos que devem ter sido feitos, os meios, os processos, o planejamento e a execução, certamente eles planejaram para quem estava enterrado lá viver eternamente. Não podemos dizer que vai durar eternamente, mas pelo menos 5.000 anos já duraram, né? Que maravilha. Padrões de beleza das obras de arte gregas ou romanas, antigamente, a durabilidade da engenharia civil romana, isso também era fundamental, né, em termos de qualidade, era a percepção, né? E hoje a gente constata a mesma coisa nas obras da engenharia civil que ainda estão de pé. Interessante, né, no Código de Hammurabi, em 1700 a.C., né, se um construtor naquela sociedade edificava uma casa e não reforçou o trabalho e a casa viesse a cair, a ruir e causar a morte do dono da casa, esse construtor seria morto. Então dá para a gente entender aqui pelos escritos do lado, né? Uma linguagem simples, mas o objetivo não é falar de punição, e sim como a percepção e a responsabilidade do produto, daquilo que se fazia, já em termos de qualidade. Os fenícios amputavam as mãos do fabricante de um produto que não atendia a especificação. Ou seja, o camarada comprava um produto e se ele via que aquilo não funcionava conforme havia sido prometido, ele se achava lesado, né? Então, era também uma punição. Então, o comprometimento de fazer certo já existia desde aquela época. Bom, modernamente, né, uma das classificações mais adotadas é a proposta de David Garvin, que classifica a evolução da qualidade em 4 áreas, que são a inspeção propriamente dita, nos primórdios da Revolução Industrial, né, na primeira revolução, já havia a inspeção. Isso evoluiu, né, para um controle de qualidade, especialmente com produção em massa e depois também com o próprio Lean, indo para a garantia da qualidade, ou seja, os processos robustos garantiam a qualidade final, e, por último, a qualidade total. Já é uma visão mais abrangente de como os processos, os serviços deveriam atender uma expectativa, atender os clientes, né, desde o início da concepção até a entrega ao cliente. Qualidade 4.0, né? Antes da industrialização, o objetivo era separar os produtos bons dos ruins. É uma coisa simples, né? Não importava no início, pelo menos, tanto a questão do custo, rejeição. A produção era sob encomenda. O cliente conhece o produtor, né? Então, especialmente nos primórdios, os artesãos, os pintores, os escultores, carpinteiros. O artesão era dono do conhecimento, ele tinha o know-how de como fazer aquilo. E a qualidade era sinônimo de beleza artística. Com a evolução do tempo, né, controle da qualidade após a industrialização, aí já começou-se a produzir a qualidade de acordo com as especificações, né? Já com a evolução da indústria, apareceram as normas. Produção em massa. O cliente não tem contato com o produtor, ele não sabe quem fazia. Eventualmente podia saber depois, mas normalmente não. A produção e especialização dos operários, e a qualidade significava preocupação das empresas em vender um produto que corresponda ou correspondia às especificações. Na década de 30 e 40, com essa evolução, essa compreensão, percepção da qualidade, o objetivo era manter a qualidade estável na empresa e procurar melhorá-la, né? Especialmente quando se fala em Lean, estabilidade é importante, né? Estabilidade dos processos. Na Segunda Guerra Mundial, o exército americano necessitava de garantir a qualidade dos produtos comprados através de especificações contratuais. Então já havia essa preocupação, como garantir a qualidade. O exército mantinha inspetores dos fornecedores. E surgem os primeiros trabalhos científicos de Shewhart, Dodge, Homin e Deming. Surgem as primeiras ferramentas da qualidade, gráficos de controle, planos de amostragem. Por último, mais recentemente, nas décadas de 60, 70 e 80, a gestão da
qualidade total, né? Teve uma época que se escutava falar muito disso, na gestão da qualidade total, né? Círculo da qualidade. Satisfação do cliente era o objetivo, a qualidade é responsável de todos, ou seja, quem participava de um processo, de um produto ou de serviço era corresponsável. Ela evolui de um assunto meramente de produção para alta direção. A quantificação dos custos, estudos de confiabilidade e programas zero defeitos, ou seja, já se preocupar em reduzir custos e eliminar as falhas para os clientes. Surgem os autores americanos Feigenbaum, Deming e japoneses como Ishikawa. Garvin é o precursor dessa era, que se chama gestão estratégica da qualidade, e caracteriza-se por estabelecer a ligação entre qualidade e lucratividade, definir qualidade pelo ponto de vista do consumidor, e isso também muda a percepção, e comprometer a alta gerência com a qualidade. Por último, a partir dos anos 90 e 2000, né, com a implementação do Lean em boa parte das empresas a nível global, a qualidade ela precisa ser entendida como uma filosofia, passar a ser uma cultura, né? Na Toyota, com certeza, nos primórdios, eles já faziam aquilo como cultura, de tão enraizado que estava, né? Exigindo mudanças de atitudes, comportamento, né? Visando a mudança da cultura da organização como um todo, todos são responsáveis pela qualidade, a descentralização de estruturas de decisões, ou seja, um funcionário ele tem o poder de parar um processo, né? De fazer uma mudança, o contínuo aprimoramento dos processos, o comprometimento de todos com desempenho e resultados, ou seja, medir os famosos Key Performance Indicators, autocontrole, ou seja, a pessoa é responsável por o que ela produz, então ela produz e já controla o seu produto, né? Garantindo que para a próxima estação ou para o cliente ela vá com menos defeitos ou sem defeito, garantindo assim atender as prescrições. Mudança do sistema de controle da qualidade atual. Relações internas mais participativas, ou seja, é possível falar, é possível parar, é possível melhorar, é possível propor, e uma comunicação mais eficiente em todos os níveis da empresa. Todos nós conhecemos, né, o círculo PDCA ou SDCA, então a gestão para manter o SDCA e para melhorar o PDCA. Isso é uma coisa que foi implantada e isso ajuda muito a padronizar e a melhorar a qualidade. Algumas ferramentas da qualidade, por assim chamar, né, temos aqui alguns exemplos, ferramentas da qualidade, estratificação, folha de verificação, gráfico de Pareto, diagrama de Chikawa, causa e efeito, histograma, diagrama de dispersão, gráfico de controle. Algumas ferramentas estatísticas, como índice de capabilidade de processo ou capacidade, repetibilidade e reprodutibilidade, o famoso RR, amostragem, análise de regressão, inspeção por amostragem, dentre outras. Ferramentas de planejamento, diagrama de afinidades, diagrama de relações, diagrama de árvore, de matriz, diagrama de priorização, processo decisório, diagrama de setas, etc. E ferramentas de análise de falhas, né? Um FMA, né? Isso foi desenvolvido pela NASA e hoje é aplicado em muitas indústrias, né? PFMA ou DFMA, Failure Tree Analysis, análise de árvore de falhas, Six Sigma e outras. Bom, agora a gente poderia fazer eventualmente aqui um break, Hugo, se houverem perguntas, né? E depois o meu colega vai continuar com a segunda parte. Bom, boa noite a todos, obrigado pela participação. Estamos com 45 atendentes. Caso vocês tenham alguma pergunta, fiquem à vontade para encaminhar para o link abaixo, QA, né? Eu estarei moderando a palestra de hoje. Até então não temos nenhuma pergunta, mas eu posso então começar a realizar algumas perguntas para o José de Carlos. Obrigado pela apresentação, José. Bem conceitual, né, essa primeira parte, e mostra a evolução da qualidade durante a história da indústria, né? E a gente vê a participação muito grande do modelo japonês de gestão da qualidade total, né, que é a evolução da qualidade, e é um dos principais pilares do sistema Toyota de produção, né?
Como que você enxerga empresas japonesas, empresas ocidentais, na aplicação do sistema Toyota de produção, né? Porque o modelo japonês foca no Total Quality Management, Total Quality Control, né? Eles não falam de projetos Lean, quanto que as empresas ocidentais focam, sim, no Lean, né? Não se fala muito em qualidade, programas de qualidade, e sim programas Lean, né? Como que você enxerga esse approach, né? E o que diferencia um com o outro, da sua experiência, né? Eu tive a oportunidade, durante a minha carreira na Mercedes-Benz do Brasil e também na Daimler na Alemanha, uma empresa, né, que inventou o automóvel, o caminhão, etc. E o conceito sempre foi o melhor ou nada. Então, chegou nos anos 90 aqui no Brasil e nós precisamos mudar e tivemos um treinamento com o pessoal da Toyota, ex-gerentes da Toyota, né? O Nakao-san teve no Brasil, junto com uma consultoria também americana. Ou seja, nós reaprendemos a fazer os processos de produção, trazendo uma parte desse processo do Japão. Com o passar do tempo, aquilo foi evoluindo e eu posso dizer para você que depois de 25 anos, na Mercedes-Benz do Brasil, virou uma cultura adaptada, né? E a gente faz questão de falar Lean porque realmente a gente aprendeu isso de um tempo para cá, né? Eu acredito que no Japão isso já está embutido na cultura. Isso já vem desde os primórdios, né? Então eu tive a oportunidade também de ver no Japão, tive 3 vezes no Japão, uma vez com a ATS, 2 vezes pela Daimler. Então muitas coisas já vêm do berço, a questão de fazer certo, a questão de eliminar desperdícios, a questão, né, de participação, e é uma coisa que nas empresas do Ocidente tivemos que aprender. Então, eu me lembro muito bem que dos anos 90 até os anos 2000, nós tivemos muitas visitas no Brasil e acredito que todos os fabricantes tiveram uma jornada semelhante de adaptação, ou seja, de crescimento, de participação, né? Então, é diferente, as nossas culturas são diferentes. Temos, logicamente, pontos positivos e pontos negativos, né? Mas a adaptação que foi feita, pelo menos, aqui nas empresas que eu conheço no Brasil, foi uma adaptação razoável, embora a gente saiba que isso ainda precisa ser levado a pequenas e médias empresas. Muito bom. Isso também mostra o desafio, né, das empresas ocidentais de darem um passo a mais para conseguir implementar os projetos do Lean, que eles trabalham ainda um passo olhando a eliminação de desperdício para assim conseguir trabalhar na qualidade, né? Indo nessa linha, o Marcos Kawagoe, né, pergunta qual dessas fases foram apresentadas, onde as maiorias das empresas brasileiras se encontram, né, em que fase, e se existe muita diferença entre as grandes, pequenas e médias empresas aqui no Brasil. José de Carlos, acho que congelou aqui. Você quer comentar, Nelson, essa pergunta do Marcos? Você teve uma interação muito grande com a cadeia de fornecedores? Sim, na realidade eu vejo essa questão, de uma certa forma nós tivemos uma grande evolução, especialmente pelas grandes empresas e OEMs no Brasil, com relação ao estágio de desenvolvimento da qualidade. Verifico também que no começo dos anos 80, nós já tínhamos os primeiros contatos, e eu digo a vocês, para mim, nós tínhamos rabiscos da filosofia de mudança de técnicas japonesas no Brasil, com a aplicação já no ano de 1985 de alguma dessas técnicas na Mercedes-Benz do Brasil. Mas o que a gente verifica nas médias e pequenas empresas, que existe ainda um grande espaço, um gap, uma possibilidade de trabalho com relação ao desenvolvimento,
tanto das questões do Lean como com relação à qualidade. Nós temos também a questão, o Zé de Carlos colocou muito bem, com relação à cultura. Eu tive a oportunidade de estar no Japão também, né? E quando a gente fala de algumas coisas relacionadas, uma mistura, né? Japonês, alemão. Quando a gente fala de disciplina, quando a gente fala de metodologia e quando a gente fala sobre objetivos a serem alcançados com um processo ganha-ganha, nós temos ainda um bom espaço para trabalhar com as pequenas e médias empresas no Brasil. É um grande desafio e um desafio válido para todo o nosso país aqui. O Zé de Carlos está de volta. Você quer Estou de volta, também? vocês me desculpem aí. Conseguiu escutar a minha pergunta? Consegui. Eu falei um pouco, vocês escutaram o que eu falei ou não? Porque o Nelson respondeu muito bem a pergunta. Né? Não escutaram nada? Não escutamos nada. Então, foi perguntado a diferença entre as pequenas e médias empresas. Então, o Nelson já respondeu. E sobre qual estágio as empresas estão? Se a gente pensar em multinacionais, especialmente a automobilística, né? ou então os fornecedores, né? Tier 1, né? Que tem empresas ao redor do mundo, são globalizadas, né? Esses já estão num estágio mais avançado. Né? Nós podemos falar que nós estamos no nível internacional, mesmo porque há padronização, há troca de produtos entre as empresas, né? A exportação. Então, temos que nos adequar ao que existe de corrente nesses países. Né? Mas nas pequenas e médias empresas, eu diria que nós estamos numa fase intermediária ainda, onde tenho certeza que autocontrole não é bem praticado. Trabalho em grupo, por exemplo, que nós introduzimos na Mercedes-Benz nos anos 90, mandamos uma missão para a Alemanha para entender como eles trabalhavam lá. Isso ainda não existe, com certeza, na maioria das empresas pequenas e médias. Então, tem todo um trabalho de base que tem que ser feito, né? E a base é trabalho em grupo, 5S, TPM, Kaizen, né? E aí a qualidade começa a vir junto com todos esses processos. Ótimo, já temos várias perguntas aqui, eu vou tentar juntar algumas perguntas. José de Carlos tem uma pergunta do seu colega Carlos Ferreira Manaia, de já ter tido a experiência de ter trabalhado contigo nessa evolução da qualidade, né, dentro de uma empresa, e que ele comenta que a base da qualidade está no desenvolvimento das pessoas, né, e como você enxerga isso, tendo vivenciado lá no Japão, né, pela UTS, e vivenciado a cultura do Japão, né? Você acha que é viável essa implementação aqui no Brasil? Bom, o Manaia me ajudou muito, ele foi um dos responsáveis pela minha ida ao Japão. Muito obrigado, Carlos. Meu companheiro, fizemos Kaizen juntos. E interessante que a introdução do Kaizen na nossa empresa, ela consistia de cada chefe de área fazer um projeto fora, numa outra área, com um grupo multidisciplinar. Então, nós tínhamos um grupo, planejadores, pessoal de produção, logística, RH. Então, o Ferreira era de RH, e justamente toda essa parte de trabalho em grupo, essa parte de participação das pessoas, plano de sugestões, foi muito importante, né? Então, realmente, o fator de sucesso, de sustentabilidade dos processos são as pessoas. Com certeza, né? Até esta fase aí. E foi muito importante essa participação, esse trabalho em equipe nossa, junto com o RH e outras áreas. Uma última pergunta, só para não extrapolar o tempo de vocês. Estamos escutando? Aí a gente... Sim, estamos escutando. Existe um problema grande de qualidade nos produtos industrializados aqui no Brasil, né? A gente vê altos índices de recall, principalmente no setor automotivo, e também, recentemente, a gente viu um problema aí grave com pessoas que, infelizmente, faleceram, né? Devido a uma marca aí de bebida alcoólica, né? E isso por problemas de controle de qualidade na produção, né? Como vocês enxergam essa deficiência que a gente vivencia, né, aqui em algumas empresas brasileiras?
Deixa eu falar um pouquinho sobre esse tipo de coisa. Meus últimos 10 anos na Mercedes-Benz Brasil como chefe da área de qualidade de powertrain, né? Então a gente lidava muito com o cliente, né? Então eu passei nos primeiros anos trabalhando bastante em padronizar, em melhorar com os colegas de outras plantas, fizemos benchmark interno, melhoramos a produção. A segunda fase foi melhorar o projeto e a terceira foi melhorar o produto no cliente. E quanto a esse quesito no cliente, eu posso dizer a vocês o seguinte: o fato de haver recalls não é que o produto está piorando. Isso é uma proteção que existe para o consumidor. Felizmente, nós temos isso no Brasil, temos na Alemanha, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Então, os recalls ocorrem. Nos processos produtivos, existem casos que, por mais que você tenha um planejamento de controle adequado, pode ser de um fornecedor, pode ser do produto, enfim, os recalls acontecem. E se olharmos por milhão, os recalls estão caindo pelo volume de produção. Eu não tenho essa estatística agora, mas hoje se faz menos defeito, pelo menos o que eu posso falar da indústria automobilística, do que se fazia no passado. Então, em termos de garantia, na Mercedes-Benz, em 10 anos, nós reduzimos o custo de garantia à metade. Por quê? Porque produzíamos melhor, o fornecedor produzia melhor, o projeto estava melhor. Então, representa lá no cliente um problema a menos, né? Então, isso é um processo. E no Brasil, em outros ramos, como agora eu vi na televisão, uma reportagem sobre esse fabricante de cerveja, que nos tanques, algum processo que eles têm lá, um produto, tinha alguns furos. Então, havia vazamento. Então, significa que não havia manutenção ou inspeção do equipamento adequada, na frequência ou na qualidade, isso não posso dizer. Mas, aparentemente, pelas informações que foram divulgadas, o processo estava falho. Então, o produto final vai ter como consequência, muitas vezes, também um processo falho, um produto falho, especialmente em produção seriada como essa. Então, é complicado. Então, quando a gente fala de qualidade, qualidade é a soma de tudo. A qualidade está em todos os processos, desde o início até o fim, ou em todas as fases de um serviço. Então, a parte de produção, de planejamento, de fornecedores, de manutenção, né? Tudo isso somado representa a qualidade, né? Então, o cliente lá na ponta vê o resultado de tudo isso. E, infelizmente, nós temos, nesse caso aí, houve uma falha de processo, né? E não houve um controle final. Então, eu acredito que também deveria haver um controle de qualidade interno para degustar ou controlar quimicamente a cerveja, sei lá, né? Mas isso ainda ocorre. Então, mostra o potencial e o desafio que nós temos em todos os ramos de atividade, né? Seja em qualquer tipo de produtos ou serviços. Obrigado, José de Carlos. Vamos dar a sequência à palestra e no final, se tivermos um tempo, a gente volta com as perguntas aqui endereçadas a você. Por favor, Nelson, poderia desmutar e compartilhar a sua tela? Ok. Todos estão vendo? Sim. Para nós vem a grande pergunta. Considerando todas as conquistas dos últimos 100 anos, do ponto de vista da qualidade, só um minutinho que eu preciso ver a minha apresentação. Ela desapareceu aqui. Ok. Considerando todas as conquistas dos últimos 100 anos, precisaríamos repensar a qualidade? Essa é uma realidade insólita para nós. Realmente, quando nós falamos em 4.0, nós sempre pensamos na indústria 4.0. A indústria 4.0 não é um fim nela mesma, mas é um meio poderoso, por isso chamado de revolução industrial 4.0 ou quarta revolução, que traz para nós um desafio muito grande de todos os pontos de vista. Do ponto de vista social, econômico, de sustentabilidade, como nós podemos ver
na foto à esquerda, e à direita vemos a silhueta de um cérebro, de pessoas extremamente conectadas com todas as coisas, seja dentro de processos produtivos, seja em serviços, seja na sociedade, seja na forma que for. Então, o que seria a qualidade assim chamada 4.0? O que nós podemos chamar de qualidade 4.0? A qualidade 4.0, ela inclui a transformação digital sobre o gerenciamento da qualidade, que recai sobre suas tecnologias, processos e pessoas. Nessa apresentação, nós vamos falar sobre 11 tópicos que impactam fortemente a qualidade 4.0 nas empresas e podem promover uma transformação cultural nos processos de planejamento, treinamento e implementação da qualidade, transformando suas capacidades, iniciativas e perspectivas. Uma coisa interessante, como eu disse para vocês, a indústria 4.0, ela não é um fim para nós, mas é um meio. E esse meio não retira, não substitui aqueles conhecimentos tradicionais e consagrados da qualidade, mas potencializa os seus resultados e impõe uma nova agenda de mudança, tornando possível enxergar essa nova posição futura. Então, nós temos o desafio do conhecimento que obtivemos, temos o desafio de todas as lições aprendidas, né, de tudo aquilo que nós recebemos de todos os povos do mundo, em especial para o Brasil. Recebemos muito apoio do povo japonês nesse sentido e muito apoio do povo americano também. E falando já desses 11 tópicos principais, o primeiro tópico que nós precisamos chamar a atenção é com relação à base de dados. Quem trabalhou em qualidade nos últimos 20, 30 anos sabe muito bem que base de dados é um tema fundamental, coração das questões relativas à melhoria da qualidade. Então, nós tínhamos lá nos anos 90 uma quantidade de ferramentas estatísticas muito grandes, com uma quantidade também muito grande de informações, mas não tínhamos muita utilização de computador, não tínhamos muito expertise ou conhecimento detalhado das coisas, então tínhamos muito trabalho para desenvolver as questões relacionadas à base de dados. Com a digitalização de dados e tecnologias disruptivas, nós teremos grandes efeitos. Sobre o quê? Sobre volume, sobre variedade, sobre velocidade, veracidade e transparência. Por que o volume? Porque a partir de agora, com as novas tecnologias, os acessos às informações dos sistemas produtivos ou dos serviços começam a aumentar de forma drástica. A variedade veio para nós como informações estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas, o que exigirá de nós trabalhos de análise mais aprofundadas, com mais acuracidade. Essas informações também chegam para nós em velocidade. Então, nós temos que saber trabalhar com esse acréscimo de velocidade, processando adequadamente toda essa informação que chega até nós. Outro tema importante também é a questão da veracidade. Então, nós vamos ter sistemas produtivos, todos sensorizados, com informações em real time, em tempo real, disponíveis para que nós possamos tomar decisões. Às vezes, decisões tão rápidas que o próprio sistema automático ou autônomo vai poder tomar. Mas a veracidade da informação é um elemento essencial para que a gente possa fazer isso. E também com relação à transparência, né? Com essas informações de qualidade no nível de 4.0 de transparência, nos dão uma capacidade interessantíssima. Em velocidade, veracidade e transparência, a capacidade de tomarmos decisões o mais rápido possível. Quando falamos do tópico 2, falamos de uma estrutura de análise, ou as chamadas análises avançadas, o Analytics Framework. O mais importante das análises avançadas recai sobre a forma, porque aí nós temos uma outra conotação. A questão de o que aconteceu como descritivo, por que aconteceu do ponto de vista diagnóstico. Podemos trabalhar de forma preditiva por causa do histórico que nós temos e das informações que recebemos das tecnologias que temos implantadas nos nossos negócios. E temos trabalhos prescritivos,
E a questão prescritiva é um tema extremamente importante porque ele mexe com a especialidade e expertise de quem lida com dados e informações e analisa. Porque o prescritivo, ele pode ser cirúrgico, ele pode ser bem objetivo e claro na solução necessária para resolver um problema de qualidade. Falando ainda dos tópicos, no tópico 3 nós temos o tópico da conectividade. Todos nós hoje temos uma noção bem maior e bem mais clara do significado da conectividade. Nós somos indivíduos na sociedade hoje, em qualquer nível social, extremamente conectados, através de smartphones, através de outros equipamentos, e temos acesso a muitas informações. Quando nós falamos sobre a cadeia de valor, aqui na base, né? Cadeia de valor, a gente fala sobre a criação do produto, o desenvolvimento desse produto. Nós temos o desenvolvimento de protótipos, testes e avaliações. Nós fazemos o desenvolvimento da cadeia de fornecimento. Nós produzimos nosso produto, vendemos, prestamos serviços e damos suporte. Quando nós falamos sobre essas questões, quando falamos do nível da automação, um pouquinho acima dessa fotografia, falamos em decisões de subseconds. Interessantemente, né? Tudo conectado com equipamentos de ponta, conectados com todos os processos conectados. E essas ligações sobem para o gerenciamento das operações, quando nós temos aí os resultados e as estatísticas, e sobe ainda para o nível da operação dos negócios, quando nós temos instruções de trabalho, planos de qualidade, temos atributos críticos e temos parâmetros. Essa informação geral conectada traz para nós uma capacidade de gestão e uma capacidade de tomada de decisão extremamente importante. Nós seremos muito rápidos em tratar dos temas da cadeia de valor, desde a criação de um produto até aquele serviço prestado ao cliente que está no campo. Então, a conectividade é uma ferramenta extremamente importante nos temas da qualidade para que nós possamos trazer solução em todo esse meio ambiente. Com relação à colaboração, foi até uma pergunta que o José de Carlos respondeu sobre a questão de colaboração, com o Carlos Manaia perguntando sobre o papel das pessoas. A colaboração é um elemento essencial na questão da qualidade. A história nos conta que os sucessos de qualidade estão muito vinculados ao comprometimento das pessoas, ao vínculo de responsabilidade, disciplina e à busca de sucesso nas questões relacionadas à qualidade. E hoje, na questão da colaboração, ela é crítica para o gerenciamento da qualidade, porque tem essa natureza matricial funcional e também global, né? Então, nós temos que ter as mídias de comunicação dos últimos anos permitiram acesso às pessoas, informações, troca de experiências, suporte e sinergia de forma extraordinária nos processos das organizações. E isso potencializa o nosso resultado, pela colaboração e pelo resultado. Tanto é que nós temos na foto à direita, que vocês estão vendo, na mídia social, eu não gostei, eu não tive uma boa experiência com a sua companhia, ou eu tive uma grande experiência. E eu tive muitos likes relativos a isso. Essas questões de colaboração e avaliação estão fortes, prementes em toda a sociedade e dentro dos processos produtivos e nas questões da qualidade. Então, a colaboração é tema essencial para o desenvolvimento da qualidade, nessa nova perspectiva. Quando nós falamos de tecnologia e falamos de aplicativos, os aplicativos e as suas conexões podem potencializar o ecossistema de informações, interações e tomada de decisão na qualidade, incluindo tecnologias como wearables, aqueles equipamentos que nós podemos usar. Hoje temos telefones, hoje temos blusas, camisas que utilizam tecnologias que transformam isso em informação e comunicação. Realidade aumentada, realidade virtual antecipando ações, decisões e dando acuracidade aos trabalhos de qualidade. Na foto que nós vemos ao lado, nós vemos aqui
toda a base de fornecimentos, fornecedores, as operações, os clientes e produtos, num processo de conectividade, né, que tem um modelo de dados, e essa conectividade está ligada ao quê? A uma base de dados histórica. A história a gente não deve nunca esquecer, porque deve ser a história das lições aprendidas e das soluções que nós tivemos. Né? A questão da base de dados sempre atualizada, que nos traz uma informação importante, e daquela base de dados, que é toda a base de dados que podemos utilizar para melhoria dos nossos processos com relação à qualidade. Então, nós temos aí a análise do banco de dados, do Big Data, né? Nós temos a colaboração e temos uma mistura de aplicativos que nós podemos utilizar das tecnologias para que venha nos auxiliar num processo de qualidade mais dinâmico e mais acurado. Quando falamos agora do tópico 6, da escalabilidade, falamos da capacidade de suportar volumes grandes de dados, usuários, dispositivos e análises em escala global. Sem escala global, a qualidade 4.0 se torna menos efetiva e incapaz de harmonizar processos, melhores práticas, competências e lições aprendidas por toda a organização. Neste caso, a computação em nuvem tem grande impacto sobre esse tópico. Eu diria que a escalabilidade, ela tem hoje uma função muito importante na qualidade, porque nós não vendemos mais localmente, nós vendemos globalmente. E quando falamos vendemos globalmente, a relação cliente-fornecedor inicia desde a criação do produto até o cliente final. Um cliente na Eslováquia vai entrar em contato com um fornecedor aqui do Brasil por questões de qualidade de um produto que ele adquiriu. Então, a escalabilidade diz respeito a volume de dados, processos envolvidos, análise das informações, os usuários que estão envolvidos em todos esses processos, os equipamentos de ponta que são utilizados para que a gente possa ter toda essa conectividade e essa interligação, e as plataformas que nos dão apoio em interligação de todo esse conhecimento e esse processo. Quando falamos de sistemas de gerenciamento, normalmente as empresas têm um sistema chamado EQMS, que é o Sistema de Gerenciamento da Qualidade Organizacional, que é o Enterprise Quality Management System, né? Que ele é o centro das atividades de gerenciamento da qualidade. Vocês podem ver na foto à direita que nós temos aí alguns círculos falando sobre o que implica na utilização do EQMS. Então, nós temos ali o ERP, que é o Enterprise Resource Planning, que é o planejamento de recursos da empresa. Nós temos ali o meio ambiente, saúde e segurança. Nós temos o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Nós temos o gerenciamento do ciclo de vida do produto. Nós temos o sistema de gerenciamento de informação de laboratório. Nós temos o gerenciamento das operações e manutenção. E nós temos também o gerenciamento dos serviços de campo. Todos esses temas são temas importantes de uma estrutura de gerenciamento de uma empresa ligados ao centro, ao core business da qualidade, que é justamente o EQMS. Dentro desse contexto, a gente começa ali na foto mais à direita, da harmonização dos processos da qualidade tradicional, mas subimos para a automação dos processos com software, e aí temos lá todas as questões de volume de informação, desenvolvimento, todo o nosso relacionamento externo, produção, monitoramento, auditorias, revisão da gestão que nós temos, as melhorias, temos a questão do compliance, da conformidade, análise de riscos em processos conectados. Com as tecnologias, esses processos conectados em sistema de gerenciamento vão nos dar uma capacidade de termos processos autônomos. Isso traz muita velocidade e capacidade de gestão e tomada de decisão também. No tópico 8, a gente fala sobre o compliance. Para vocês terem uma ideia, no lado direito eu coloquei um gráfico de fundo. Esse gráfico de fundo mostra um pouquinho da realidade que nós temos
do impacto da questão da conformidade, tanto na sociedade como na visão específica da qualidade. E vocês podem ver nas primeiras barras ali, redução de custo total da qualidade. Implica em 22%. Participação intensa aí. No outro, nós vemos 13%, e assim por diante. É um tema extremamente importante, a conformidade, o compliance. Então, atividades de compliance inclui conformidade a exigências regulatórias da indústria, consumidor, aspectos internos a cada organização e suas percepções. Por causa da extensão da percepção de qualidade nos aspectos socioeconômicos, o compliance é importante para os times de qualidade por toda a indústria, considerando que a qualidade tem papel de liderança no asseguramento dos processos, produtos e serviços e suas exigências, tornando robusta a relação, que é a relação mais importante, fornecedor-cliente ou cliente-fornecedor. Então, nós vemos aqui, do lado direito, a questão do cliente subindo na informação, no Electronic Data Management, né? No Business Process Management, nós temos conformidade, compliance, a submissão através de sistemas eletrônicos e o serviço de compliance, configurando, pré-configurando, automatizando e conectando. Então, os próprios processos de compliance se tornam mais sofisticados através da estrutura da qualidade com as novas tecnologias disruptivas. No tópico 9, nós trazemos um tema que é extremamente importante, que é cultura. Eu diria que nos últimos 10, 20 anos, muitas empresas brasileiras trabalharam aspectos de cultura e mudança de cultura. Eu poderia dizer para vocês que a cultura dos anos 80, na empresa que eu trabalhei, Mercedes-Benz, nós tínhamos um armazém de peças numa linha de montagem. Quando nós tivemos, no início dos anos 90, a introdução da cultura japonesa do Lean, nós tivemos uma transformação que foi impactante e inacreditável por causa da mudança cultural. O professor Nakao-san, que nos atendeu naquela época, dispensou sobre toda a empresa a necessidade de uma mudança cultural. E esse foi o tema mais importante com relação às pessoas para trazer os resultados necessários. Então, a empresa tem uma cultura de qualidade quando ela exibe 4 elementos-chave: participação no processo, responsabilidade, credibilidade e empoderamento das funções, né? Tradicionalmente, as empresas estabelecem metas para atingir esses elementos-chave. Porém, o mais impactante disso diz respeito ao empoderamento que adiciona ao contexto apropriar-se do sucesso da qualidade. A qualidade 4.0 torna a cultura mais tangível através da melhor conectividade, visibilidade, percepções e colaboração. Então, através da cultura, nós podemos nos utilizar dos fundamentos da qualidade, da nossa experiência e história, do benchmarking e também de todas as tecnologias disponíveis para termos uma cultura conectada, que muda substancialmente o conceito que nós temos de cultura apenas por ouvir falar, mas é uma cultura que se vive adequadamente. Falamos também, dentro de qualidade 4.0, o tema relacionado à liderança. A liderança tem um papel fundamental, porque a qualidade ela está na base, como ela está no alto escalão de uma empresa, né? O conhecimento cultural, a ideia de vivermos liderança, diz respeito também a termos líderes que estão preocupados com a questão da qualidade, que disseminam as metodologias, o conhecimento, as práticas, dão suporte. Então, a organização com objetivos relacionados à conformidade irão priorizar práticas relacionadas à conformidade, enquanto uma organização com iniciativas de desempenho irão priorizar práticas de desempenho. Pela redefinição de objetivos, os times de qualidade podem reposicionar suas proposições de valor para as outras funções e o alto escalão das organizações, onde, na realidade, a qualidade baseada no desempenho pode ter um grande impacto sobre P&D, manufatura, serviços e finanças. Então, temos que ter
alinhamento de objetivos, saímos do departamento, subimos para a relação funcional das empresas, subimos com alinhamento dos objetivos, com o executivo se sentindo dono dessa missão da qualidade e com KPIs de qualidade que tornem esses executivos de alto desempenho com as suas equipes altamente conectados. E um último tópico, que é o chamado de competência, onde competência é uma habilidade do indivíduo para completar uma tarefa com eficiência e eficácia. Líderes de qualidade buscando a melhoria numa abordagem estruturada da qualidade tradicional podem utilizar várias abordagens da qualidade 4.0. Então, quando nós tínhamos lá atrás, como disse o José de Carlos, o indivíduo era o artesão, aquele que dominava toda a técnica e a capacidade de gerar qualidade no seu produto. Do indivíduo, nós tivemos as empresas, nós tivemos um processo estruturado das competências e reunimos experiências, especialidades, capacidade de avaliação e gestão. Esses 4 itens unidos dentro do contexto de competência e conectados trazem empoderamento às questões da qualidade 4.0. Esses foram os 11 tópicos, mas eu ainda queria falar um pouquinho sobre a questão da competência na experiência, onde a experiência alavanca o compartilhamento de experiências e lições aprendidas por toda a organização. O expertise, ou a especialidade, ela desenvolve novas especialidades através do aprendizado de tecnologias disruptivas. Nós precisamos prestar atenção nas tecnologias disruptivas, não como um pacote fechado, mas ela tem que ser tailor-made, conforme a sua necessidade, do conhecimento do seu negócio, para o melhor produto nas mãos de um cliente que está totalmente satisfeito. Avaliação, desenvolver estratégias ligadas aos colaboradores para direcionar suas ações, assegurando conformidade, competência, eficiência e segurança. E no gerenciamento, reunir todos os aprendizados em sistemas de gerenciamento de conhecimento. O compartilhamento de conhecimento é um elemento essencial dentro do contexto da qualidade 4.0, por causa da quantidade de informações que nós temos que lidar. Eu gostaria ainda de tocar num assunto muito importante, que é com relação aos modelos de produção. Nós tínhamos, no início, o sistema produtivo artesanal, fomos, conforme essa figura nesse gráfico, nós temos lá a produção em massa, depois a gente tem a customização em massa, e agora nós estamos indo para a regionalização da produção. O que significa isso? Nós temos clientes mais conectados, nós temos áreas mais específicas, nós temos que prestar atenção não só no Brasil, mas pensar aqui, tanto do Sul, ou no Norte, ou no Nordeste, ou no Sudeste, ou na América do Sul, na América Latina, seja onde for, nós temos questões que estão relacionadas a esses mercados que nos dão uma ideia diferente das necessidades e das questões relacionadas às demandas dos nossos clientes. A outra questão importante também é que nós fazemos produtos, mas nós devemos agora pensar que devemos entregar serviços. E é muito interessante, nós vemos aqui nesse slide, cedido aí pelo professor Hugo Ibuzuki, né? Nós temos ali agregação de valor, temos servitização e temos uma troca, uma total mudança. Por quê? Na servitização, nós trabalhamos não mais o produto com qualidade na mão do cliente, mas nós agregamos valor ao cliente. O cliente recebe produto e serviços e tem contato direto com todo esse contexto. Quando nós vemos o gráfico à direita, nós podemos ver a indicação no eixo X do nível de servitização, né? E temos também no eixo do Y o nível de digitalização. Quando nós vamos lá para o alto, nós vemos um alto grau de tecnologia, e aí o exemplo nós temos aqui da General Motors do OnStar Service, né? O pessoal da GM sabe bem do que se trata isso. O OnStar não necessariamente ele tem atendido as necessidades dos seus clientes, mas é uma alta tecnologia desenvolvida, né? Mas quando nós vamos para o extremo direito em cima, nós vemos a Michelin com pneus. A Michelin não mais vende um produto chamado pneu.
ela vende um pacote de serviços para o seu cliente. Esse cliente recebe um produto que é monitorado, tem as questões de manutenção, tem as questões relacionadas aos serviços de reposição, controle, atendimento em necessidade de algum problema com esse produto. Existe um pacote completo Michelin relacionado aos seus clientes. Isso se transforma em servitização. E nós temos que prestar atenção agora que a qualidade alcança outros níveis de atendimento quando ele está falando com esse cliente servitizado, com esse cliente que tem produtos e serviços nas suas mãos. Nós falamos sobre os 11 tópicos do lado esquerdo. Do lado direito, eu tenho um preenchimento dos conteúdos, que vocês vão poder ter acesso a essas informações, dos conteúdos dos 11 tópicos, para termos a ideia dos grandes desafios que temos com relação à qualidade 4.0. E para finalizar, eu gostaria de chamar a seguinte atenção. Existe um conceito chamado conceito de prosumerism, que confirma a necessidade de agregação de valor ao cliente. Aquele conceito de servitização, serviços ao nosso cliente. Quando nós vemos à esquerda o círculo completo que envolve tecnologia, pessoas e processos e todos os seus conteúdos dos 11 tópicos que nós vimos, do lado direito nós vemos um cliente que está extremamente conectado com todos os aspectos relacionados aos seus produtos. Eles têm equipamentos de ponta, eles têm aplicativos, eles sabem onde estão comprando, eles sabem quais são as empresas, como essas empresas os tratam e que nível de qualidade e garantia são dadas desses produtos e serviços para ele. Então, fica aqui um grande desafio para nós, que mudar a qualidade daquilo que nós tínhamos de forma tradicional implica em tratarmos o mercado com uma qualidade 4.0. E fica então aqui o meu desafio de pensarmos nesse cliente e nesse desafio desses 11 tópicos. Muito obrigado. Nelson, muito obrigado pela excelente palestra. Você poderia cancelar o share screen para a gente poder fazer as questões? Sim. Já estou com várias perguntas aqui. Posso endereçá-las também para o José de Carlos, né? Uma palestra que foi bem profunda, né? Pois entrou desde a história inicial da indústria, né? Com a inspeção, controle de qualidade, passando para a garantia da qualidade, gestão da qualidade total, e agora a gente está falando do tema qualidade 4.0, né? Então, essa jornada da qualidade, a gente percebe que ela também está saindo do ambiente fábrica para o ambiente consumidor, né? Enxergar melhor as necessidades do cliente para agregar valor, não só melhorar a qualidade na fábrica, no produto, na manufatura, né? E isso vem a pergunta de vários participantes, como o Flávio Polizelli, Carlos Manaia, o Emerson Wada, também ex-colega nosso, né? Existe, com a conectividade, com a tecnologia, né, a agilidade de identificar falhas em campo, né, o produto junto ao cliente, né, e a percepção da qualidade do cliente. Consequentemente, as empresas conseguem reagir de forma mais rápida, né? Mas, por outro lado, existe também a necessidade de capacitação e desenvolvimento humano interno para poder também ter essa agilidade, né? Como que vocês enxergam, então, essa conectividade, né, do ambiente externo sendo muito ágil, né? Será que o ambiente interno consegue acompanhar essa velocidade? Sim, se você me permitir, eu vou começar a falar um pouco e depois você complementa. A qualidade, ela vai sempre continuar nos padrões, nos processos que existem, porém ela vai se moldando às novas facilidades e possibilidades de tecnologia, com conectividade e inteligência artificial. As pessoas são o centro de todos os processos. Eu acredito que vai ser sempre assim. Então, a capacitação é importante, o treinamento é importante,
como o Nelson falou, o empoderamento, né, a participação das pessoas, delas poderem mudar o processo, mostrar que tem problema, ou então dar melhorias, sugestões de melhoria, inclusive, né? Então, é uma via de duas mãos, isso vai continuar sempre. Com relação aos clientes, a percepção realmente está mudando. E, como o Nelson mostrou, é uma evolução que deverá ocorrer por essa jornada, como você disse, Hugo, né? E existe hoje, logicamente, esse planejamento, né? Foi mostrado pela LNS, tem um estudo também da Acatec na Alemanha, que basicamente vai pelo mesmo sentido. Enfim, é uma jornada, tem que ser passo a passo. Difícil, eu tive algumas perguntas aqui, dá para a empresa brasileira já entrar na 4.0? Não dá, não dá porque tem que começar passo a passo a fazer o básico. Então, senão não fica sustentável. Vai automatizar, eventualmente vai digitalizar algo que tem muito desperdício, algo que não é robusto. Então, as pequenas e médias empresas, especialmente, têm que começar do início, que é fazer um programa de treinamento, trabalho em grupo, de 5S, TPM, melhorias contínuas, passo a passo, e até um dia virar cultura. E aí sim, pelo menos foi o que a gente aprendeu, a gente vê chances de evoluir consistentemente e com sustentabilidade. Nelson, você quer complementar? Sim. Eu gostaria só de fazer uma observação importante. O processo de obtenção de conhecimento é um elemento essencial dentro do contexto da Revolução Industrial, dessa quarta Revolução Industrial. Eu tive a oportunidade de estar num evento na Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, só para ter uma ideia, da necessidade de treinamento de engenheiros. E foi muito interessante uma informação que recebi, onde o engenheiro, numa grade tradicional, ele necessitaria mais ou menos de 5.000 horas de treinamento para ser um engenheiro. Com as novas tecnologias e os novos conhecimentos desenvolvidos, científicos, né, haveria quase que o dobro da necessidade de obtenção de conhecimentos para se ter um engenheiro. E aí se falava já de 8, 9 até 10 anos. O tema principal dessa questão para o conhecimento nas empresas. Nem todos precisam ter todos os conhecimentos, mas o reforço é obter conhecimentos e tratar o seu recurso humano em processo muito ativo de colaboração. Colaboração é a palavra-chave na obtenção do conhecimento e no crescimento orgânico para ter esses níveis que são exigidos para a indústria na qualidade 4.0. Ok? Perfeito, muito obrigado pela resposta, Nelson e José Carlos. Eu vou dar um passo atrás, talvez o José Carlos já tenha dado algumas opiniões a respeito, mas o Lean, com foco na eliminação de desperdício, né, que é foco mais de redução de custos e, consequentemente, aumento da lucratividade, não vai ao oposto ao que a gestão da qualidade preza, que é a qualidade total do produto, mesmo com aumento de custo? A gestão da qualidade total é algo mais amplo. Quando a gente fala em Lean, desperdício, a gente está falando de um percentual. Os ganhos, por exemplo, são da razão de 60%, 70% para menos da experiência que a gente teve. Mas em cima de um percentual em termos de chão de fábrica, em termos de algum estoque, em termos de equipamento, até de produtividade. Agora, a gestão da qualidade total envolve toda a empresa. E aí envolve todos os recursos, material, custos de garantia, então é maior, aí a conta é diferente. Então, o Lean, ele vem agilizar, ele vem melhorar, ele vai participar dessa jornada de transformação da empresa e a consequência disso tem que ser uma melhoria na qualidade dos processos, com certeza. A qualidade ela tem que ser o resultado disso aí, né? E a qualidade total ela tem essa conotação de abranger toda a empresa. Então, a visão ela é maior do que só se pensar em Lean. Tanto é que uma coisa não muda a outra, ou seja, elas se complementam, porque o Lean, na realidade,
chega a um ponto que ele vira cultura. Então, isso está dentro dos processos, né? Nelson, gostaria de complementar? Eu concordo com o José de Carlos e entendo que a qualidade deve ser considerada como qualidade total, como guarda-chuva sobre a organização. A questão da qualidade não é o gastar a mais ou ter desperdício em gastos desnecessários, mas é, na realidade, você saber que você tem um negócio robusto, onde a qualidade preza por todo o ecossistema dessa organização e traz resultados em todos os sentidos, chegando até o cliente. Então, essa ideia eu acho que é bem importante. Excelente. Uma pergunta também dos participantes com relação à opinião dos senhores referente à ISO 9000. ISO 9000 é meramente uma certificação ou é realmente uma melhoria da gestão? A ISO 9000, pelo menos na experiência que a gente teve, foi um passo importante para nós descrevermos o que fazíamos e depois medir aquilo que descrevemos, se fazemos bem ou não. Então, só a norma em si não garante que você vai fazer melhor. Então, a norma é um processo que vem ajudar, né, a você fazer a sua verificação e, logicamente, essa norma sempre ela prega uma melhoria contínua, né, porque os indicadores que são medidos são sempre em relação ao cliente. Então, isso é uma coisa positiva. Agora, a base de tudo são os processos gerais, de planejamento, de fabricação, né? Como é que você lida com isso do seu business, né? E a norma só checa se você está fazendo ou não adequadamente aquilo que você descreveu e vê a consequência disso do cliente. Agora, só a norma em si não te garante nada. Nossa. Eu acho que você falou tudo. Realmente é descrever aquilo que a gente faz de forma a ter entendimento do que norteia todos os nossos processos e também ter uma referência para que a gente possa fazer benchmark e fazer o melhor possível em termos de processos e métodos dentro da empresa. Perfeito. Mais uma pergunta aqui relacionada à qualidade 4.0 do Rafael Bini. A qualidade 4.0 pode ser implementado mesmo sendo que uma empresa não tenha um sistema de gestão da qualidade e a filosofia da qualidade implementada? A qualidade 4.0 leva em consideração todos os processos e metodologias consagradas da qualidade. Isso é um ponto essencial, extremamente importante. No comecinho, lá no começo já, quando nós começamos a falar de 4.0 na minha apresentação, eu já havia dito que a qualidade 4.0 não exclui, porque nós precisamos tomar bastante cuidado até com o nome, chamá-lo de 4.0. Porque o sistema de qualidade é um elemento essencial numa organização, seja para a produção de bens ou para serviços. O sistema de qualidade, ele garante esse produto com os serviços entregue ao seu cliente. A forma como fazemos diz respeito à qualidade 4.0 quando adotamos as tecnologias disruptivas, as novas tecnologias dentro desse contexto que nos dão agilidade, nos dão capacidade de resposta e nos dão garantia de que nós estamos atendendo de forma excelente o nosso cliente. Então, nós temos que começar do começo. Esse é um tema bem importante. Acho que o José ficou novamente congelado. O José de Carlos está no interior de São Paulo, isso tem dificultado um pouco a conexão. Uhum. Claudemir Oribe, também um parceiro nosso aí da UTS. Como está, na percepção de vocês, a tendência das empresas deixarem de fornecer produtos para fornecê-los por locação? Sistemas, produtos, serviço, PSS, que é o comentário seu final da palestra, né?
de que as empresas deveriam focar mais na agregação de valor para o cliente, né? Como que você enxerga a adoção das empresas com relação a isso? Acho que a pergunta mais focada aqui no Brasil, né? Sim. Eu acho que isso acaba se transformando numa tendência mundial e vai chegar no Brasil uma hora, né? Nós já vemos algumas estratégias de grandes companhias, falando de indústria automobilística, de grandes companhias, onde elas não pensam mais em vender automóveis ou caminhões ou veículos de uma forma geral, mas vender os serviços relacionados a esses produtos, né? Então, quando eu quiser andar de Mustang 67, talvez alguém possa me fornecer, assim como se eu quiser andar com um Volkswagen 67 também, e se eu quiser andar com uma Mercedes-Benz 2020, também vai ser possível, com todo o suporte, com toda a segurança, com todas as informações gerais desse veículo que eu vou receber, e eu vou receber, usar e entregar sem ter adquirido, sem ter feito seguro, sem absolutamente ter feito nada. Então, essa relação, que parece um pouco estranha até para nós nesse momento, né? Parece que existem perdas até, na realidade vai ter uma agregação de valor muito grande para o cliente final, quando ele efetivamente vai ter esse produto na mão dele com todas essas garantias. Não vai ser um único produto, vai ser produtos e serviços à sua disposição. José Carlos está de volta, quer comentar algum? Eu acho que a colocação do Nelson foi perfeita, né? Porque muitas vezes eu tenho ouvido de colegas, né? E também de comentários de pessoas, né? Que fazem, às vezes, alguma confusão entre processos, um produto ou um business. Então, nós estamos caminhando num mundo VUCA, onde tudo é diferente, né? Onde tudo vai ser, não vai ser mais linear. Então, muitas vezes, com uma nova tecnologia, um novo processo, ele vai te mudar o teu business, entende? Mas, necessariamente, não é o teu processo novo que você vai deixar de fazer o que você fazia antes em termos de qualidade. Então, precisamos sempre separar bem as coisas, como o Nelson deu exemplos, né? O Fusquinha 68 ou no Mercedes Zero, a qualidade tem que estar em todos eles. Logicamente, você muitas vezes pensa em desempenho, você pensa em segurança, mas logicamente tudo isso está atrelado com uma outra conotação, né? Mas a qualidade ela tem que ser adequada para os diferentes níveis de produto ou de serviços, né? Mas ela tem que estar em todos os lugares. A tendência mostra que toda essa tecnologia, toda essa conectividade vai possibilitar, como o Nelson falou, em respostas rápidas, muitas vezes em tempo real, monitoramentos em tempo real, a predição muitas vezes, né? Porque você tem condição de fazer isso com inteligência artificial, machine learning, etc, etc. Então, isso é uma mudança, né? Mas a qualidade em si tem que estar sempre lá, né? A qualidade tem que estar sempre no produto, no processo. E a qualidade, basicamente, eu sempre digo isso, né? A qualidade são as pessoas. São os processos, sim, mas são também pessoas, né? Pessoas que compram, pessoas que fazem, né? Perfeito. Indo nessa linha, tem um comentário do Fábio aqui, que a digitalização dos processos, né, por si só não agrega valor, né? E que com a qualidade 4.0, né, a inteligência artificial estará trabalhando ao lado dos profissionais, e como que esses profissionais deverão ser capacitados, né, para essa mudança, essa transformação digital, analisando dados, né, para a tomada de decisão. Eu creio que é fundamental Olha, entender. a experiência que eu tive até há pouco tempo, quando eu trabalhava na Mercedes, a digitalização ela agrega valor, sim, porque a gente estava mudando, por exemplo, alguns exemplos, a gente fazia muitos gráficos manuais, né? Eu passamos a ter isso em mini tabs ou então em laptops, né? Então, você ganha em produtividade, você ganha em tempo, né?
você não precisa fazer um gráfico na mão, você faz isso automaticamente. Então, esse é como é que se fala assim, a contrapartida. Agrega valor, sim, mas só digitalização por digitalização não adianta. Você tem que também ter um planejamento daquilo que você quer atingir lá para frente, entendeu? Então, a digitalização é a base. Se a gente vê aquele gráfico da Catec, a gente vê que a digitalização, a conectividade são a base. Esse é o início de tudo. Como que você trabalha com esses dados depois? Aí você vai dando transparência, você vai entendendo os dados, você vai começar a predizer e disso você vai fazer automaticamente. Então, esse é o caminho que todos devem ter, né? Nelson ia comentar? Sim. Eu ia nessa linha mesmo do José de Carlos, com um detalhe importante com relação à obtenção de conhecimento. O treinamento com relação a essas tecnologias e ferramentas estatísticas e etc., para o trabalho de analytics, de análise, é fundamental dentro de um contexto de tecnologia disruptiva. Se você precisa realmente trabalhar esse tema, você precisa ter pessoas com esses conhecimentos, né? Hoje em dia, nós temos já cursos específicos relacionados a essas tecnologias para o desenvolvimento justamente de atender a questão da obtenção de informação, que seria o Big Data, a questão da digitalização de todos os seus processos e informações que você tem, organização disso tudo e analisar aquilo que é estruturado, semi-estruturado e não estruturado, para que você possa retirar dali informações de valor para utilizar nos seus processos de decisão dentro da sua companhia. Isso quer dizer que a pessoa que trabalha com a qualidade precisa ser um cientista de dados também. Eu volto na questão da colaboração. Tem que ter gente que tem que ser cientista de dados, com certeza. Porque você vai ter um volume de informações muito grande, processadas, né, que vão exigir o trabalho de análise muito forte. Então, cientista de dados é uma posição importante dentro do contexto da qualidade 4.0. Perfeito. E o Carlos Manaia também, com várias colaborações, comenta isso, que deveríamos ter uma disciplina chamada networking nas universidades para permitir realmente essa troca de conhecimento e de colaboração, né, a nível mundial. Só um comentário. É um ponto interessante que ele fala isso, me permite, porque nós temos a conectividade hoje através de um celular, mas esse network é bem mais amplo, né? Leva em consideração todo o conhecimento, né? Transferência de informações, etc., que realmente é importante. Muitas coisas estão à disposição, mas nem todos sabem como utilizá-la. Então, a tecnologia existe, a informação existe. Como vamos lidar com ela? E só para terminar o que o Nelson falou, teve um levantamento do World Economic Forum, eu acho que foi de 2 anos atrás, ele muda as tendências das profissões para o futuro, realmente. Então, as funções clássicas vão desaparecendo. Então, analista de dados, toda essa parte de problemas complexos, né? Então, isso tudo vai encabeçar o profissional do futuro, com certeza. E você que o doutor é docente, né? Você vai ver o grande desafio que o mercado vai exigir das universidades, como formar esses novos engenheiros. Vocês estão trabalhando nisso, com certeza, vocês já falaram, né? Mas é o desafio. Exatamente. Fazendo só um comentário da minha parte, a gente está estruturando o currículo de engenharia para transformar as disciplinas em projetos, né? Então, a ideia é trabalhar em projetos para que os alunos tenham essa interdisciplinaridade e aprendam, né, com a vivência em projetos a solucionar problemas e buscar os especialistas, né? Então, a pessoa não precisa saber de tudo, mas ela precisa saber se conectar, né? E esse é o segredo agora do mundo conectado, né? Existem especialistas do mundo todo e precisamos estar conectados para trabalhar em colaboração, né? E a gente viu muito isso agora com a pandemia, né? Toda a ciência trabalhando junto para uma solução comum a todos, né? Que é
busca da vacina para o Covid, né? Em tempo recorde, a gente já vê várias vacinas sendo testadas, né? Então, isso é a colaboração. Verdade. E, por fim, eu queria fazer um comentário aqui também do Kiyoshi Shimizu, que também é um colaborador aí da OPS, que realmente chama uma atenção aqui dos chineses, né? Os chineses, há alguns anos atrás, eram conhecidos pelo produto barato, mas de baixa qualidade, né? O famoso Xing Ling, né? Mas agora é uma outra realidade. Em poucos anos, a gente está falando de alta tecnologia e produtos chineses com tecnologia de ponta, né, sendo desenvolvido principalmente para detecção de Covid, né, em pessoas na cidade, né, por sistemas de visão, né. Então, coisas assim que a gente começou a ver que os chineses são muito ágeis e rápidos, né. Será que o Brasil não está ficando cada vez mais para trás nesse quesito de qualidade mundial com a nossa velocidade? Bom, deixa eu falar uma coisa. Eu me lembro, eu era garoto ainda faz tempo, né? Mas eu me lembro que os produtos japoneses, no começo dos anos 60, o meu cunhado, ele era marceneiro e tinha furadeira manual, era marceneiro. E ele tinha brocas, né? E ele comprou brocas japonesas, falou que qualidade ruim, quebra. Mas essa daqui, essa alemã, ou essa sueca, ou sei lá o que, essa tcheca, muito bom. E isso foi mudando com o tempo. Hoje a qualidade japonesa é reconhecida mundialmente, porque os processos também mudaram. E com a China é a mesma coisa. É Xing Ling, não sei o que, mas daqui a pouco, né? Começou assim também com os produtos coreanos, os automóveis, a gente vê. Então, a qualidade, como é que eu posso dizer, ela está se universalizando, né? E, logicamente, depende muito de projeto, depende de tecnologia, depende de treinamento, depende de uma série de fatores, né? E é tudo uma questão de tempo. Daqui a pouco nós vamos estar comprando produto barato com ótima qualidade. Hoje a gente comprou um televisor, eu me lembro antigamente era o Sempre, né? Depois passou a ser talvez um Philips. Hoje ou é Samsung ou é então a outra coreana lá. Por quê? Porque os caras melhoraram muito a qualidade e com isso veio a redução de custo e com qualidade boa, né? Confiabilidade. Então, essa é uma tendência mundial em todo o ramo de atividade, seja de produtos ou serviços também, né? Então, o diferencial que agora se vislumbra com essas tecnologias, esses processos disruptivos, como o Nelson falou, é tudo para agilizar, para conectar e, em breve, fazer tudo em tempo real, né? De maneira que você pode predizer. É o que se está planejando, está se mostrando nessa jornada, né? Eu poderia só complementar com uma questão importante. A gente realmente viu nas últimas décadas o crescimento da China, especialmente com relação às questões de tecnologia, né? Uma concentração de conhecimento de todo o mundo para dentro da China, para esses desenvolvimentos e crescimento, né? E falando sobre o Brasil, nós temos questões que estão além das nossas capacidades de qualidade, de produção e etc. Né? Questões socioeconômicas que são impactantes para nós. Né? No Brasil, nós temos que ter uma meta de desenvolver como país de primeiro mundo, sabendo das nossas dificuldades. E nós temos competência para isso. O brasileiro é reconhecido no exterior pela sua capacidade de vencer problemas e achar soluções. Então, é difícil a gente falar que nós vamos ter 3 décadas como a China teve, ou vamos ter o nível de educação que a Coreia tem. É difícil enxergar isso no Brasil. Mas nós temos essa responsabilidade, até como brasileiros e cidadãos, de fazer isso acontecer. E existem possibilidades. Eu tenho visto isso, né, na vida acadêmica, né? Eu converso bastante com o professor Hugo Ibuzuki sobre esses temas, né?
falamos algumas vezes sobre o Lean e a dificuldade do Lean, que está aqui no Brasil há décadas, e ainda temos dificuldade de Lean em empresas médias e pequenas. Até às vezes no conhecimento, né? Eu tive uma informação há um ano atrás que 43% de empresas pequenas no Brasil não sabiam o que era um MRP, muito menos um ERP. Isso significa o seguinte, que às vezes nós queimamos etapas para chegar onde precisamos chegar. Mas nós precisamos, nesse processo colaborativo, ligar toda essa experiência e capacidade que temos de vencer problemas e dificuldades e fazer com que tenhamos velocidade de desenvolvimento e possamos fazer, então, implementações adequadas e termos sucesso aqui, mesmo aqui no Brasil. Agradeço, então, a palestra de hoje, Nelson Bento e José de Carlos Nascimento, né? Foi uma noite muito boa, com uma reflexão, né, das necessidades aí nossas para estarmos adequando a nossa realidade também para a implementação da qualidade 4.0, que é um tema muito mais abrangente do que meramente tecnologia, e sim, a base é o sistema da gestão da qualidade, né? E a tecnologia só vem aí para agregar, né? Então, não adianta queimar etapa, né? Precisa fazer o básico, que é a implementação dos conceitos da qualidade e do Lean para pensar na próxima etapa, né? E agradeço também aos participantes. Fica o convite para a semana que vem, teremos uma nova palestra. O tema ainda está em definição, mas em breve estaremos divulgando. Então, caso queiram falar alguma palavra de fechamento, fiquem à vontade. Zé de Carlos e Nelson. Eu queria só fazer um agradecimento à OTS por essa oportunidade, ao professor Hugo pelo convite. Foi realmente um prazer estar aqui e trazer esse tema que é tão desafiador para nós, que é a qualidade 4.0. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado a todos vocês também. Hugo, Dr. Hugo Buzuki, ao Eike da OTS, ao Nelson, que também compartilhou os conhecimentos para fazer a nossa apresentação, e a todos que puderam participar. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.